Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos iniciar nossa aula, então, da nossa EBD, fazendo uma oração. Senhor, obrigado por esse dia do Senhor, mais um domingo, Senhor, que podemos congregar, que temos a liberdade de estarmos juntos, debruçados sobre a Tua Palavra, adorando o Teu santo nome, confessando o senhorio de Cristo em nossas vidas e a nossa fé nele. E por isso, Senhor, Te agradecemos, porque ainda temos essa liberdade. E assim pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito nos guie mais uma vez, abra os olhos do nosso entendimento, nos dê sabedoria, para aprendermos um pouco mais sobre a questão do dinheiro no reino de Deus, a importância da utilização financeira consciente e sábia para o progresso do Teu reino. É o que nós Te pedimos, Senhor, coopera conosco, nos dando a direção do Teu Espírito. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, vamos ter uma segunda aula hoje sobre a prática da contribuição financeira na ICCG, como é que a gente pratica isso. Já falamos isso, né, na primeira aula. Nós vamos fazer uma breve recapitulação. Eu quero abrir mais um texto para trazer para nós todos confirmação sobre a importância dessa área, uma pequena meditação em mais um trecho dos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. E depois vamos partir para perguntas e respostas, que eu acho que ficou faltando. Isso é muito importante a gente ter nas nossas EBDs, para que a gente possa também enriquecer o nosso estudo com a multiforme sabedoria de Deus, que não é fixa em uma única pessoa, mas é todo o corpo que coopera com isso, toda a igreja. E também para esclarecer dúvidas, porque a dúvida não vem de Deus, sabe? A dúvida, se você leva a dúvida para casa, você está deixando uma brecha para o engano causar distúrbios na sua vida, né? Causar má compreensão leva a também más decisões, né? Então vamos aprender um pouco mais sobre isso. O que nós já vimos a respeito de o que a ICCG, como a ICCG pratica a contribuição financeira? Nós já vimos que a nossa liderança ensina suficiente sobre o tema. A gente pode até pensar, mas espera aí, nunca tivemos uma reunião específica como essa que a gente está tendo hoje, a que tivemos na semana passada? É verdade, tudo bem. Mas se você entende que nós somos uma igreja bíblica e que prega expositivamente a gente expõe todos os temas da Bíblia, todos. Criação de filhos, casamento, relacionamento conjugal, perdão, como me relacionar com a política do nosso tempo, como contribuir, como tratar do meu dinheiro, enfim, se você ensina expositivamente, nunca deixaremos de aprender tudo o que a Bíblia ensina. Como Paulo fala, nunca deixei de anunciar para vocês todo o desígnio de Deus, todo o conselho de Deus. Quando você faz isso, então você aprende. E nós entendemos que assim a ICCG pratica, tá? Outra coisa, temos ali no nosso regulamento interno uma menção rápida sobre isso, que a importância é um dos deveres dos membros contribuir financeiramente, ponto. É só isso que a igreja ensina. Por quê? Aliás, é só isso que a igreja registra ali no nosso regulamento interno, porque já está dentro do que anteriormente você entende do nosso regulamento interno e confissão de fé, que nós temos a obrigação de ensinar biblicamente todo o desígnio de Deus, inclusive finanças, sobre as finanças, ok? E mais do que isso, ensinamos também sobre a generosidade. Em segundo lugar, nós vimos os princípios para nortear a contribuição financeira. O primeiro deles é que a contribuição financeira é uma adoração. Ela sempre foi, desde o Velho Testamento e até o Novo Testamento, um ato de consagração, adoração e obediência a Deus, bem como de serviço e edificação mútua do povo de Deus. Então, primeiro princípio, nós precisamos entender que contribuir financeiramente faz parte do teu relacionamento com Deus, da maneira como você se relaciona com Deus. Não só o que você contribui é fruto da administração que você faz lá na sua casa do seu dinheiro. Você administrando corretamente e você tendo um bom relacionamento com Deus, Deus ganhando o seu coração, Ele vai ganhar também o seu bolso. E consequentemente você vai ser fiel
na contribuição financeira. Então ela é um ato de adoração e também de edificação da igreja. Outro princípio, o principal é esse, a consagração. Mas aí vamos então aos detalhes de como fazer isso. Você deve fazer a contribuição financeira sistematicamente. A igreja, precisa do dinheiro todo mês. Todo mês ela tem conta para pagar, todo mês ela tem salários a cobrir, todo mês ela tem despesas a honrar. Então, sistematicamente quer dizer que não é uma vez lá na vida, outra na morte, que você deu na teia aí, eu vou ofertar hoje e depois nunca mais. Não, não é assim. Nós aprendemos nos princípios que nós vimos lá em 2 Coríntios 8 e 9, que a contribuição financeira é sistemática. Como você recebe salário todo mês, também, ou comissão todo mês, seja lá o que for, todo mês também é importante você reservar a parte, as primícias da tua renda para o Senhor, ok? Para contribuir financeiramente. O terceiro ponto, ela deve ser feita generosamente. Você não pode deixar que o seu coração corrupto domine a sua vontade de contribuir financeiramente. Você tem que ser salvo da mesquinhez, que todos nós nascemos com isso, um ego muito grande, que tudo, inclusive o dinheiro, está a meu serviço. Não, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós aprendemos que não é mais assim, e tudo é feito para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus, e então eu vou fazer isso de forma como Ele foi generoso comigo, dando-me o seu Filho. Por isso que nós ensinamos, a base de eu ofertar generosamente é eu entender o que Deus ofertou por mim, o seu próprio Filho, para que eu não pereça, mas tenha vida eterna. Consequentemente, na visão correta do Evangelho, isso faz toda a diferença no meu coração e nas minhas decisões, na maneira de decidir a vida que eu vou seguir, inclusive a área financeira. Então, é generosamente também que eu oferto, como o meu Senhor foi generoso comigo. Quarto princípio, ela deve ser feita voluntariamente, não pode ser como em muitas igrejas é feito assim: se você não ofertar, o destruidor vai destruir, o gafanhoto, esqueci o nome, devorador vai comer teu salário. Pare com isso, gente. Isso é quando a gente está fora de princípios de Deus. Mas olha só, ofertar voluntariamente por exemplo, é fácil você lembrar quando você planta um pé de laranja. O que aquele pé, aquela árvore vai dar de fruto? Laranja. Ela vai fazer força para dar laranja? Não. Ela automaticamente vai dar frutos. Quando você é salvo pela graça de Deus, você vai aprender que você, como membro do corpo de Cristo, como um ramo ligado à videira, você tem prazer em gerar frutos para a glória de Deus. E um deles é ofertar de forma voluntária, liberalmente, como também diz ali o texto de 2 Coríntios 8 e 9, de forma liberal, não pressionado, não por pressão, não como uma lei, mas por graça, entendendo que isso é um privilégio e não um peso, um fardo, Então é assim que nós precisamos ofertar também. E por último, ela deve ser proporcionalmente, ela deve ser feita proporcionalmente, não segundo o que você não tem, mas segundo o que você tem. Se hoje você tem 10, faça um compromisso com Deus sobre os 10 que você tem. Se amanhã você tiver 1000, faça um compromisso com Deus sobre os 1000 que você tem. Então, volta tudo aqui para cima. De acordo com o seu relacionamento com Deus, o valor que você dá ao reino dele e ao progresso do reino dele, você também vai ofertar. E dentro do que você tem, e não do que você não tem. Você não precisa fazer empréstimo para ofertar. Tem mês que talvez você nem vai ter para ofertar. Não sabemos. Deus o sabe. Mas dentro do que você colheu, você separa parte daquilo que você colheu, ok? Dentro daquilo, conforme o que você estabeleceu entre você e Deus, ok?
Vamos lá. Para hoje, vamos analisar rapidamente o que significa ajuntar tesouros no céu. Eu já adianto que o termo ajuntar não está errado, tá bom? Ele está correto. Existe o termo juntar e ajuntar também. Juntar é o termo mais usado, corretamente, dizem alguns que é mais utilizado, né? Mas ajuntar também não está errado. Só um pitaco aqui de português para a gente, tá? Mas Mateus, abra comigo em Mateus 6, 19 a 21. O que nós vamos aprender no ensinamento do Sermão do Monte que o Senhor nos ensina? Olha só, ele diz assim: não acumuleis para vós outros sobre a terra, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Ele explica: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que você aprende aqui? Primeiro ponto que Jesus ensina, que nós devemos colocar o coração nos tesouros dos céus. Então perceberam que não é algo legalista, mas é um relacionamento com Deus que começa no coração. Não começa propriamente na matemática que você faz na sua conta bancária, começa com um coração voltado para o reino de Deus, ok? É o que Jesus ensina aqui. O ensinamento principal deste ensino do Sermão do Monte, nesse trecho, é que nós devemos colocar o coração nos tesouros dos céus. Ok, mas fica uma pergunta: como colocar o coração no tesouro certo? Como colocar? Como é que isso funciona? Parece alguma coisa um pouco abstrata, parece uma coisa um pouco subjetiva, meio difícil de compreender, não muito aplicável. Vamos tentar traduzir isso então de uma forma mais inteligível, uma forma que a gente possa compreender melhor. Como fazer isso? Como que eu posso colocar o coração, no tesouro correto, como diz Jesus? A resposta vem na sequência. Só para vocês terem uma ideia, a nossa Bíblia ARA, a versão ARA, ela vem separado, por exemplo, ela tem um trechinho com o subtítulo Os Tesouros no Céu, não é isso? Depois, no versículo 22 e 23, a luz e as trevas, certo? E assim por diante. Já na NVI, ou em outras versões mais modernas, essa separação já não tem. Por quê? Porque essa perícope, ou seja, esse trecho de 19 até o 34, faz parte de um único assunto, de um único ensinamento, com vários detalhes, mas faz parte de um todo, de um contexto. Qual é o contexto aqui? Colocar o coração nos tesouros de Deus. Isso vai me levar a me relacionar corretamente com Deus através do meu dinheiro, através dos meus bens, né? Isso vai me levar a me relacionar corretamente com o meu semelhante, através dos meus bens. Isso vai me dominar a minha ansiedade da minha alma, quando eu entendo que Deus cuida de mim, lá no finzinho. Ele diz: não estejais ansiosos por causa do que você tem ou não tem. E ele fecha então o assunto mostrando que, tendo o coração voltado para Deus, você tem descanso, confiando em Deus que Ele proverá. Você, por causa desse descanso, você consegue ofertar generosamente, e aí você então está colocando o seu coração nos tesouros dos céus, tirando do seu coração dos tesouros daqui da terra. Então, a resposta para essa pergunta aqui, como colocar o coração no tesouro certo, vem aí no versículo 22 e 23. Olha só o que ele fala: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão. O que Jesus então ensina aqui? Que ter olhos bons, nós conseguimos discernir o tesouro certo, o tesouro eterno. Mas parece que não tem nada a ver com o que Jesus falou antes, sobre olhar ou
colocar o coração nos tesouros dos céus e não nos aqui da terra. Mas tem. Jesus está ensinando isso. Esse trecho fala do mesmo assunto. Se você olhar corretamente e tiver uns olhos bons, você vai entender que a igreja é o alvo do teu coração e do teu dinheiro, do teu serviço, da tua participação em todas as esferas. Embora aqui a gente está focando sobre dinheiro, mas você aplica toda a sua vida para o reino. Por quê? Porque os seus olhos são bons. Se os seus olhos não forem bons, você vai continuar buscando ou investindo nos tesouros daqui da terra. Deu para entender? Se você não conseguir enxergar a beleza, o valor que o reino de Deus tem, para ter olhos bons e enxergar isso, você não vai investir nos tesouros dos céus, você vai continuar investindo em si mesmo, nas coisas aqui desse mundo, que ele disse do versículo 19 a 21. Então nós precisamos então ter olhos bons. Por quê? Os olhos são a porta do meu coração. Os olhos são a porta de entrada para tudo no meu coração e na minha mente. Através dos olhos, eu percebo o mundo que está ao meu redor, ou através dos olhos, eu percebo as coisas que Deus quer me mostrar a respeito da verdade. Olhos bons significam olhos que foram convertidos para enxergar as coisas de Deus. Olhos maus são olhos que ainda não estão abertos para as coisas, para os tesouros do reino de Deus. Consequentemente, eles não vão conseguir investir, o coração não vai conseguir, nós não vamos conseguir colocar o coração no tesouro correto, como Jesus está ordenando no versículo 21. Ok, aí vem outra pergunta: como saber se tenho os olhos bons o suficiente para escolher o tesouro certo segundo Deus? Como que então eu faço para ter bons olhos? Resposta vem na sequência. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Veja bem, aqui Jesus está ensinando que existe uma espécie de um Deus concorrente a Ele mesmo, o Deus concorrente ao Deus verdadeiro. Não que exista de fato, Ele está fazendo como se fosse uma comparação, uma analogia, para mostrar assim: se você não tomar cuidado, existe algo nesse mundo que vai te prender, te fazer um escravo. Ao invés de você ser escravo de Deus, você se tornará escravo das riquezas, do dinheiro. Ele tem poder para te aprisionar, ou aprisionar o seu coração. Então, você terá bons olhos a partir de um corte radical em toda a idolatria, e principalmente no valor excessivo que você dá às riquezas, para servir e se relacionar com Deus. A partir de um relacionamento com Deus, que você precisa tomar uma decisão: eu quero servir ao Senhor. Como Jesus diz aqui, ninguém pode servir a dois senhores. Então você precisa fazer uma ruptura com um dos senhores para ficar com o outro. E ele diz assim: é impossível amar um e o outro da mesma maneira. O coração estando colocado no dinheiro, nas riquezas, e no Senhor, não funciona, não existe, é impossível. Não dá para servir os dois e não dá para amar os dois. Então o que nós precisamos fazer? Relacionarmos com Deus. Perceberam que tudo começa num relacionamento correto com Deus? Quando nós temos um relacionamento correto com Deus, todas as outras coisas vão bem. Você vai compreender corretamente como administrar as suas finanças e aplicar no reino de Deus.
Você vai entender isso. Como você vai entender também como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, como criar filhos, como submeter aos pais, como viver no serviço da igreja. Enfim, tudo começa com Deus, com o teu relacionamento com Deus. Impossível se agir corretamente dentro das finanças, como Jesus está ensinando aqui, ou usando corretamente ou aplicando o seu coração nos tesouros dos céus, se você não se relacionar com o dono dos céus, saber quem é que está lá nos céus, que você quer honrar, que você quer adorar, que você quer amar e servir. Quando você conhece esse Deus, você também vai conseguir colocar o teu coração no tesouro correto. Perceberam? Aí você tem os olhos abertos para enxergar as riquezas dos céus, porque lá está o seu Senhor. Ele não precisa do seu dinheiro, mas é uma maneira de você honrá-lo, aplicando dinheiro naquilo que ele ensina, naquilo que ele ordena. Muito bem, então, relacionando-se com o Senhor a ponto de rejeitar por completo o Deus concorrente, que é Mamon, o dinheiro, né? É isso que ele está ordenando aqui. Assim você tem bons olhos para enxergar a verdade, para enxergar os tesouros dos céus, e consequentemente você enxergando, uma vez que você enxerga, irmãos, o verdadeiro crente, quando ele tem o coração convertido, ninguém segura ele. Para a glória de Deus, para honrar o Senhor, ninguém segura ele. Para qualquer serviço que Deus o chame, ele está disponível, ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Não vamos limitar somente no dinheiro, isso é um dos pontos apenas. Mas o verdadeiro convertido não tem problema nenhum em dizer assim: eu não vivo mais para o pecado, eu não vivo mais para mim mesmo, eu não vivo mais para este mundo, porque eu amo alguém que eu conheci agora, e ele merece tudo que tenho e tudo que sou. Começa no coração. Então começa esse relacionamento no coração. É isso que Jesus está ensinando. Ok, o que nós aprendemos aqui? Assim, lidar com o seu dinheiro é um ato espiritual. Tudo que nós fazemos é espiritual. O seu trabalho, a maneira com que você lida com as finanças, o cuidado que você tem com os filhos, o relacionamento que você tem com a esposa, com o marido, na escola, nos negócios, na venda, na compra, em tudo. Inclusive, entendemos também que um tabu que a gente precisa quebrar, né? Parece que não pode falar de dinheiro dentro da igreja, é pecado. Não, tudo faz parte de um todo, de uma vida que Deus nos deu para a glória dele, em todas as esferas, inclusive sexo, utilização do dinheiro, e aí vai. Tudo que Deus nos deu para nosso desfrute, Ele o fez principalmente e primeiramente para a sua glória. É isso que Deus fez. Muito bem. Então, tudo é um ato espiritual que deve ser feito para a glória de Deus e para o bem do seu povo. Então, o que significa juntar tesouros nos céus? Vamos trocar isso em miúdos. O que significa juntar tesouros nos céus? Como Jesus disse lá no versículo 20 do capítulo 6 de Mateus, que nós acabamos de estudar. O que significa isso? Vamos ver se ele nos ajuda. Esse cara, eu acho que ele é muito sabido. Ele tem um tesouro ali e ele vai investir corretamente. Será que lá no céu tem um banco? Dá para fazer uma poupança lá no céu e você vai chegar lá e resgatar com juros de correção monetária e tudo mais? Não. Nos céus não existe uma caixa econômica espiritual, nem uma caixa econômica celestial. Não existe. Não é isso. Nós vamos entender que acumular tesouros nos céus que trarão grandes rendimentos, que nunca se acabarão, é primeiro ponto. Investir seus bens no reino de Deus em primeiro lugar, como ele mesmo ensina Jesus lá em Mateus 6:33. Ok, ajudei vocês? Mal menos. Eu sei que vocês muitos já conhecem, né? O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus palpável,
enxergável, não, como é que fala? Visível, visível, né? Que você pode tocar, sentir, ver, ouvir. O que é o reino de Deus? Como você faz hoje? Você está investindo hoje em algo que você não vê? O reino dos céus é invisível? Não, em certo aspecto, não. Então, reino de Deus, significa então cuidar dos da família da fé. Em Gálatas 6:10, Paulo ensina isso: faça o bem a todos, especialmente ou principalmente aos da... E o que é família da fé? Os irmãos da igreja. Então, dá para você ver o reino de Deus? Dá para você tocar no reino de Deus? Dá para você ouvir o reino de Deus? Dá para você cheirar o reino de Deus? Dá. Eu espero que os irmãos usem perfume, porque nós vamos cheirar o reino de Deus através de você. Que seja um bom perfume de Cristo, né? Você percebe o reino de Deus através dos seus sentidos. Então ele é real para você no sentido de ser visível, palpável, tangível. O reino de Deus é a igreja, a família da fé. E é ali que você deve então cuidar deles. É nesse sentido que nós precisamos entender o reino de Deus. Também é investir naqueles dotados espiritualmente para o ensino da palavra de Deus, como diz lá em 1 Timóteo 5,17. Vocês se lembram que nós vimos na aula passada, que ele fala que são dignos de dobrados honorários aqueles que se afadigam no ensino da palavra, né? Os nossos mestres precisam do seu investimento em várias áreas. Quando uma igreja ela amadurece, segundo o que nós aprendemos nas Escrituras, e Paulo está ensinando aqui a Timóteo, ele está querendo dizer o seguinte: detectando, a igreja tendo discernimento, quem são os mestres que se afadigam no ensino, faça com que eles tenham tempo integral para estudar, e cada vez mais ensinar vocês e manter um padrão de ensino satisfatório, bíblico satisfatório. É isso que Paulo está querendo dizer. Essas pessoas, esses homens, precisam de cuidados. Esses cuidados significam várias coisas. Eles precisam continuar estudando para alimentar o rebanho. Eles precisam comer. Vocês sabiam que presbíteros não são anjos ainda? E nem vão ser, nunca. Mas eles comem, eles vestem, eles compram remédio, eles têm esposa para cuidar, gasolina para o transporte. E como é que você cuida dos presbíteros? Investindo neles, entendendo que é importante que esses homens tenham o mínimo de condições de fazer o seu serviço adequadamente, para o bem da igreja e para a glória de Deus, claro. Então é preciso isso, né? Para finalizar, o que é então também investir, acumular tesouros dos céus? É cuidar dos pequeninos irmãos de Jesus. Veja só, eu então peguei alguns textos, tá? Tem muitos outros textos que mostram que é cuidar ou investir no reino de Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Cuidar dos pequeninos irmãos, você vê lá em Mateus 25:40, quando ele diz que ele virá julgar todas as coisas. O Senhor Jesus virá julgar, voltar e estar sentado no seu trono. Ele julgará todos os homens, e ele vai apartar à sua direita as suas ovelhas, à esquerda os bodes, e vai dizer assim aos da direita: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E aí vai, fala um monte de coisa. E por fim, esses justos, as ovelhas, dirão assim: mas Senhor, quando nós te vimos com todas essas necessidades e nós te servimos? Ele responde de uma maneira bem objetiva, bem clara, bem direta: toda vez que o fizestes a um dos meus pequeninos,
irmãos, a mim o fizeste. Às vezes a gente fica em condenação, né? Quando um mendigo chega lá na porta da sua casa, toca a campainha e você fala assim, e ele, tem alguma coisa para me dar? Às vezes tem muitos que são arrogantes, né? Você tem alguma coisa para me dar aí? Você fala, não, hoje não. Aí o cara vai embora xingando você, chutando lata na rua, e você fica naquela condenação, ô Senhor, será que eu devia ter contribuído com esse cara? Eu sei, está difícil a coisa aqui em casa. Irmão, tira essa condenação do teu coração, irmão. Tira essa condenação. Primeiro, você não é salvo pelas obras, tá bom? Se você de fato pecou, conserta com Deus, pede perdão. Segundo, que como nós vimos em Gálatas 6:33 ou 6:10, aqui Jesus está ensinando aos meus pequeninos irmãos, aos da família da fé, aos da igreja. E aqui, mais uma coisa que eu quero dizer para vocês: existe uma esfera de ação. Sabe o que significa esfera de ação? Conforme Paulo diz lá em Coríntios, esfera de ação são os próximos de você, as pessoas pertencentes a uma igreja local. Esses são a sua esfera de ação. Você tem a responsabilidade de cuidar desse grupo. Mas eu não posso fazer o bem para os de fora? Claro que pode. Pode ser ímpio, pode ser parente, pode ser de outra igreja, até deve, se você tiver condições, desde que você não seja hipócrita. O que é um hipócrita? É aquele que deixa de cuidar da casa para cuidar do vizinho. Se você quer fazer bonito cuidando do vizinho, primeiro cuida da sua casa, cuida dos seus, cuida da igreja local, de onde você é membro oficial de uma igreja local. Foque nela primeiro, e aí depois você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Então, isso é os pequeninos irmãos de Jesus, dentro da esfera de ação que nós temos. Nós não temos braços compridos para atingir todos os cristãos do mundo inteiro, e nem tampouco condições financeiras para isso, não é verdade? Ele nos deu limitações para isso. Através do reino de Deus esparramado em todos os lugares, e para alguns, dentro do reino de Deus, dentro de uma igreja local como a nossa, Deus pode levantar uma pessoa que seja milionária, um crente verdadeiro, com coração no reino, que seja milionário. Ele pode ajudar muita gente, inclusive de fora. Talvez não seja o meu caso, pelo menos até agora eu não consegui ver os meus milhões. Não chegou ainda nas minhas mãos, não sei se vai chegar. Então eu não tenho condições de fazer mais do que eu faço hoje pelo meu pequeno rebanho. Mas eu já me dou por satisfeito. Está dentro da minha esfera de ação, tenho paz com Deus, estou me relacionando com Deus, tenho paz com o meu Senhor, porque é isso que Ele me limitou, eu procuro ser fiel dentro disso, amém, então tenho paz com Deus, consciência boa diante de Deus, uma consciência boa diante de Deus. Então, aqui encerro a nossa meditação de hoje, e vou deixar aberto agora, para algumas perguntas, respostas, e dentro do que a gente puder responder, e com a colaboração de todos os outros irmãos também, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, ou contribuir com algum outro ensino, né? Valorizar o que a gente já estudou? Breno? Pastor, uma dúvida que a gente tem assim, é sobre planejamento financeiro, essas coisas, para como filtrar assim, entender um pouco mais o nosso coração. E às vezes a gente fica preocupado com o futuro, né, em juntar e se planejar para os gastos futuros, e até que ponto isso é sabedoria ou é um acúmulo de tesouro terreno, né? Juntar, preocupar com o futuro. Tá. Muito boa pergunta do Breno, sabe? Eu acho o seguinte: a sabedoria, ela é nos concedida de acordo com o momento. A gente precisa entender que Deus vai conceder, veja bem, para os verdadeiros filhos de Deus, Ele vai dar sabedoria, graça para administrar tudo que Ele coloca em nossas mãos. Por exemplo, não tem um caso em que um casalzinho veio um filho fora de hora, não veio na hora certa. Ele vai ter condições de cuidar daquele, sendo filho de Deus, Deus dá graça. Ele vai cuidar daquele filho naquele momento. Mas é muito novinho, Deus vai dar graça. Se eles forem fiéis a Deus, um relacionamento, como eu disse, o coração voltado para Deus,
ele vai conseguir administrar aquilo. Então, a pergunta do Breno é se, por exemplo, a questão de guardar dinheiro numa poupança e deixar para um futuro. Pense no seguinte, Breno. Jesus ensinou que quando você vai para uma guerra, você faz as contas primeiro para ver se você consegue enfrentar o inimigo com aquilo que você tem nas mãos ou não, né? Fazer as contas. Isso é planejamento. A Bíblia ensina planejamento. No seu caso da Raquel, é mais do que correto fazer isso. Não é o meu caso hoje com a Val. Nós já vencemos uma etapa da vida, agora nós estamos em outra. Cada um vai ter a sabedoria suficiente em cada momento. Eu acho que é corretíssimo fazer esse investimento. Vocês estão planejando aumentar a família, quem sabe, comprar uma casa própria, e isso faz parte, lógico. Quando nós falamos aqui sobre administração financeira, né, a gente precisa entender também que qualquer etapa da minha vida, seja no início de um casamento, como no caso de vocês, ainda estão preparando o futuro, né? Vocês estão ainda plantando, não estão colhendo ainda, né? Tem que planejar isso e juntar dinheiro. Acho que é mais do que certo, desde que vocês também sejam fiéis mensalmente naquilo que você propôs diante de Deus. Eu sei que a igreja precisa de mim. Meu amor, vem cá, Raquel, vamos fazer as contas aqui. Quanto que nós temos esse mês? Nós temos tanto. O que você acha? Vamos contribuir tanto? Vamos. Está em unidade? Diante de Deus? Senhor, obrigado porque o Senhor proveu, então agora eu vou ofertar esse valor aqui, contribuir lá na minha igreja esse mês com esse valor. Sendo fiel nisso, meu irmão, Deus dá graça para você. O que nós precisamos aprender é viver pela graça e não com o fardo de leis. É isso que a gente precisa tirar quando a gente aprende corretamente, biblicamente, né, para cada etapa da vida, um investimento. A vez de vocês, a bola da vez hoje, para vocês, é pensar no futuro, correto? Sobra um dinheiro, dá para pôr na poupança? Faça isso, e Deus vai te abençoar. Fique tranquilo, né? Mais alguma pergunta, irmãos? Cezão? Muitas vezes eu falo assim da questão do nosso coração enganoso. Eu falo assim, puxa, eu quero ser generoso, eu quero ofertar, eu quero ter um coração generoso, mas eu fico naquela questão de por minhas ações, por minha iniciativa, e eu vou protelando, eu vou postergando, vou indo, né? Agora, se a gente olhar para a palavra de Deus, olhar, por exemplo, como que aconteceu lá com Abel, que foi a primeira oferta aceitável diante do Senhor. Como é que isso aconteceu? Antes mesmo dele ir lá e pegar o seu produto, entregar ao Senhor, fala que já houve ali uma adoração. Não aconteceu de qualquer maneira ir lá e pegar o produto e simplesmente levar, como a gente às vezes. Digo, no início da nossa conversão é até comum. Você ficar no final do mês, vou lá e pago a questão que sobrou, pego um pouco, vou lá, né, e faço isso. Mas a gente vai entendendo pela própria palavra de Deus que a adoração começa muito antes do ofertar. Existem princípios, existe uma maneira, como, né? Você vê que existe todo o cuidado quando Abel tira das primícias, ou seja, da melhor parte. Não é aquilo que, quando ele fala o exemplo de Caim, por que o Senhor rejeitou? Porque Caim simplesmente foi lá e pegou qualquer coisa de qualquer forma e levou de qualquer forma. E Deus não é um Deus que se agrada de qualquer forma, Ele agrada dos princípios. Então a gente precisa realmente ter esse coração, como foram os irmãos da Macedônia, né? Antes de levarem qualquer coisa, eles se davam ao Senhor. O coração deles era tomado pelo Senhor. Então o coração trabalhado pelo Senhor, ele vai ter prazer em ofertar, independente de ter ou não ter. Ele vai entender que é um privilégio poder participar desse momento, né? Como participar do momento de oração, como participar de um momento de vir ao culto, assim como participar de um momento de festa com os irmãos. É um privilégio, né? E o Senhor nos concede de poder participar com as nossas finanças. Exatamente. Muito bom, César, bem lembrado. Tudo que a gente vem falando, né? Relacionamento em primeiro lugar, coração voltado para Deus, né? Tendo um coração voltado para Deus, aí é impossível ter quer dizer, você continua com o coração enganoso, mas ele é dominado pelo Espírito Santo, que lhe dá condições de você separar as coisas, você dominar a sua avareza e colocar no lugar dela a generosidade, que é fruto do Espírito, né?
né? Que é a bondade, né? A benignidade, né? A irmã Lilian? Certo. Aí eu fico sabendo de um irmão Cristo meu que está passando por uma necessidade. Cara, veio precisando de uma menina. Eu posso pegar essa contribuição para ajudar no Então, irmão? a Lilian está perguntando assim, por exemplo, ela ficou sabendo de uma pessoa, fora da igreja. Ser irmão em Cristo, tá? Mas não é da nossa, da ICCG, por exemplo. Não faz parte do ICCG. Não, eu pergunto pelo seguinte, porque a gente precisa entender que existe, né, os da família da fé, que, como eu acabei de falar, os mais próximos, que eles precisam também da nossa contribuição, né? E outra coisa, é dessa casa aqui que eu como, então é mais do que justo eu sempre manter ela em ordem, né? Desde que, é lógico, eu entenda que aqui é um lugar bíblico, aqui é um lugar onde eu estou crescendo. A igreja é fiel, apesar das suas limitações, então eu preciso mantê-la. Primeira coisa que a gente precisa ter no nosso coração. Agora, esporadicamente, uma vez ou outra, acontecer de você entender que é uma necessidade muito grave de uma outra pessoa, né? E que você entendeu ali, por isso que tudo começa com relacionamento com Deus. Você entendeu, você e Deus, que Deus está te levando para aquilo, para aquele serviço, né, de salvação ali daquela pessoa, de cobrir, de ajudar financeiramente aquela vida, desde que isso também não se torne como é que eu posso dizer assim, uma rotina, né? Eu creio que você esporadicamente poderia fazer, porque isso que tudo começa com um relacionamento com Deus, sempre, nunca deixando de lembrar que a igreja local precisa ter o nosso amparo, né? Nós precisamos comprar essa causa, né? A igreja local, ela depende de mim, eu sou membro. Quando você se sente, você pertence a alguma casa, e aquela casa também é sua, é minha igreja, então mas é tão pouquinho, não importa, é que nem a viúva pobre, é tudo que ela tinha, é tudo que ela deu tudo que tinha, diz o Senhor, né? Então não é questão de ser pouco ou muito aos teus olhos, né? Mas assim, nesse caso específico, e não virando uma rotina, eu acredito que você possa auxiliar sim, tá? É com muito temor que você vai analisar isso. Por isso que ninguém aqui pede envelope, onde você marca ali por fora o teu nome e o valor que você contribui. Ninguém quer controlar a vida de ninguém, as finanças de ninguém aqui. A ICCG não faz isso, viu, irmãos? Nós nunca controlaremos as finanças de ninguém. E nem vamos saber quanto você que está ganhando, para saber se você está dando direitinho, ofertando direitinho. Nunca faremos isso, nunca fizemos e nem vamos fazer, tá? Aí então é relacionamento de novo, volta ao ponto do relacionamento com Deus. Deus está te chamando para algo especial, obedeça, né? Obedeça a Ele. E tire do coração qualquer peso, né? Mais alguma pergunta? Pode vir? A Bíblia de Genebra, ela fala que a gente tem que dar o 10%, né? Aí no caso, por exemplo, se a pessoa ganha R$1.000 e ela deu uma despesa aqui com o carro, com a moto, ou até doença, aí o 10% é retirado em cima do bruto, ou depois que a pessoa arrumou o carro, ou continuou as contas elétricas do carro. Até hoje eu fico meio essa dúvida. Eu sempre dei o ganho. Mas alguém me falou uma vez, não deve ter gente, que a gente teria que tirar despesa, aí a gente daria 10%. Então eu fiquei nessa dúvida e acho que agora é uma oportunidade boa para eu iniciar esse. Sim. Entendi. Em primeiro lugar, a gente entendeu que não é os 10%. A gente já. Veja bem, no Novo Testamento. Há um parâmetro, sim, que você, como eu disse aqui, quais são os parâmetros? Proporcionalmente, liberalmente, né, voluntariamente, generosamente, né, sistematicamente, em primeiro lugar, colocando o coração no relacionamento com Deus. Então, 10% hoje, nós não adotamos o parâmetro de 10%. Nós não adotamos. Nosso parâmetro, né, Marcos, faz tempo já que a gente fala. A gente ensina a generosidade.
Tem mês que você pode dar 20%, tem mês que você dá 10%. Agora, vamos supor que você e a Tânia lá, você decida, amor, vamos fazer um parâmetro para nós? 10%. Beleza, é ótimo, você e ela, diante de Deus, você vai ter esse relacionamento com Deus, em unidade com sua esposa, né? Lembre-se dela. Nunca tome decisão financeira nenhuma antes de comentar com a esposa. Eu já fiz muito disso, só quebrei a cara, não dá certo. Tá? Seja um com ela, honre-a, né? E ela vai te ajudar a ser generoso, porque nós às vezes não somos. Enfim, aí veja bem, você decidiu os 10%, beleza, você e a Tânia decidiu tirar 10%. Aí você vai entender o seguinte: eu tenho conta de luz, conta de água, prestação do carro, aluguel, tudo isso aqui, né? Ah, mas eu vou tirar os 10%. Algumas pessoas usam o termo primícias de maneira errada. É verdade que primícias também significa a primeira parte, mas ela é mais do que isso. Primícias é a melhor parte. É a melhor parte, a parte gorda do cabrito, né? A parte mais, é o filé mignon da oferta. Bom, mas voltando ali ao que você está falando, é o seguinte: você, mais uma vez, você vai determinar a sua vida diante de Deus. Senhor, eu estou com o meu salário esse mês, a minha comissão foi menor, e sem esse medicamento aqui, minha esposa não sobrevive. Esse mês, Senhor, eu não vou conseguir tirar os 10%, porque eu preciso separar esse dinheiro aqui para pagar esse remédio da minha esposa. Se eu não fizer isso, Senhor, a gente fica às vezes em bico, como é que é, bico de sinuca que falam, né? Fica sinucado, né? Esnucado ali. Você não sabe direito o que você faz. Pela lei, às vezes a gente fala assim: não, eu vou tirar isso aqui, segundo a minha fé, a medida da minha fé, eu vou tirar esses 10%, e eu sei que Deus amanhã proverá. Ok, é sua fé, tome essa decisão. Por isso que volta ao relacionamento com Deus. Eu vou tirar primeiro a parte dos 10%, e sei que vai faltar para o remédio da Tânia, mas o Senhor proverá. É a tua fé, é a tua fé. Agora, se a tua fé não chega lá e diz assim: separa primeiro o remédio da Tânia, e do restante você oferta o que você propôs no seu coração naquele mês. Ok, também está bem, é a medida da sua fé. A medida, eu não posso chegar aqui e dizer assim: ó, eu e a Val lá em casa decidimos fazer assim, esse mês assim, todo mês eu faço assim, 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 assim. Por isso que a gente até evita, né, dar um exemplo como é que eu posso dizer assim? Como? Pessoal, a gente até evita, porque isso pode marcar como se fosse uma religião, né? Ah, se o irmão Nilton faz assim, todo mundo tem que fazer igual. Não, é a medida da fé, entendeu, Valdivino? Então você pode sim, naquele mês, entendendo que o nosso coração, como o César falou, né? Que o nosso coração é enganoso. Então naquele mês você teve um aperto financeiro, cubra suas despesas. Da mesma forma que você tem fé, uma hora você tem fé e diz assim: eu vou primeiro pagar, eu vou tirar a oferta, porque eu sei que Deus proverá o medicamento da Tânia. Você também pode dizer assim: Senhor, hoje eu não tenho todos esses, como você decidiu lá, 10%, mas eu sei que Deus proverá lá na igreja também. Deus é soberano para tratar com você na tua casa, como na igreja lá também. Entendeu? Só não deixe isso virar a avareza tomar conta do teu coração, né? E cada mês a gente vai ter uma experiência, cada mês é uma novidade, tá? Irmão Gilmar? E através dessa corrupção, muitas vezes, quando chega o pagamento, chega na hora de fazer o ajuste financeiro e pagar as contas, se vê numa situação difícil. Aí muitas vezes ele vai sacrificar, talvez, aquela corrupção que ele teve. Ele vai o quê? Vai sacrificar justamente o dinheiro que seria destinado ao reino de Deus. Se ela vai que hoje vai
cristão, hoje é mais do cristão, do evangélico, assim, é um dos maiores devedores que tem mais deve hoje no Brasil. As dívidas maiores são os evangélicos. Quer dizer, há uma falta de entendimento também nessa parte também. A pessoa vai se deixando levar por comprar, quero isso, quero não sei o quê, com visões materialistas, esquece muitas vezes. Justamente, Gilmar, isso é muito importante. A compulsão de comprar, de ter, querer para hoje, não saber esperar, isso é uma realidade. E nós não estamos isentos disso. Agora, mais uma vez, o que nos salva disso? É eu chegar aqui para vocês e dizer assim, vocês são obrigados a dar 10%? Não, isso não vai salvar vocês, nem eu. O que vai nos salvar, de novo, né, Gilmar? Relacionamento com Deus, amadurecimento espiritual, dominar o meu impulso através do Espírito Santo que me dá domínio próprio. Eu só vou vencer a compulsão, não só financeira, né, em todas as áreas da vida, através do poder do Espírito na minha vida, que me dá domínio próprio, domínio de mim mesmo. Aí eu vou parar de gastar com tanta coisa, desnecessária muitas vezes, né, Gilmar? Depois que você compra, você fala assim, eu não quero mais isso, eu quero aquele outro. Aí vai comprar o melhor. Aí depois daquele melhor, já não é o melhor, já tem outro melhor, que você vai querer amanhã um outro. E assim vai para o terceiro, quarto, quinto. Pensou se você fizesse isso com a sua esposa? Com o seu marido? Trocar todo mês? Gente, não é isso. É se satisfazer com o pouco que Deus nos dá. É aprender. Mas como que isso vem para nós? Novamente, relacionamento com Deus. Se meu coração não for de Deus, eu não aprender através dos meus olhos o que é bom e o que não é bom, e ter o meu coração colocado nas coisas do alto, nos tesouros dos céus, eu nunca vou vencer essa compulsão. Nunca vou vencer. Mais alguém gostaria de perguntar? Sandro? Vamos falar mais um pouquinho a respeito da pergunta do Aline. Eu aprendi que, claro, esporadicamente, um bem que pegou, é possível a gente fazer a oferta aos irmãos, nesse auxílio, mas eu aprendi que toda a necessidade que detectar dentro da igreja deve ser levada ao ministério. O ministério vai avaliar a pessoa, ver a real necessidade, e aí, como igreja, fazer o auxílio. Deveria evitar esse auxílio direto, né? Não que não possa ser feito, mas que realmente não seja tomado como rotina, usar esses caminhos do ministério da igreja. Entendi. Isso. Eu penso assim, Sandro. O Sandro está dizendo o seguinte: a pergunta dele se, por exemplo, ofertar diretamente à pessoa, né? Se isso se é o caminho correto, ou ao invés de passar pelo ministério, que o ministério está acompanhando cada caso de cada família, entendendo a situação de todo o rebanho, para ofertar corretamente, né? E de maneira justa, de maneira que não atrapalhe o mover de Deus também naquela família, naquela pessoa, né? Mais ou menos isso, né, Sandro? Então, a minha resposta é exatamente isso que eu acabei de falar. Por exemplo, você se relaciona com pessoas dentro da sua esfera de ação, seja dentro da igreja, onde você é membro, e lá na tua esfera de ação, fora, lá na família, parentes, amigos de outras igrejas, enfim. Aí você tem todo um círculo de amizades bem grande, né? Você precisa, mais uma vez, ter sabedoria do alto para poder tomar essa decisão. Vou ofertar lá na igreja, eu acho que é o caminho mais seguro, ou esse mês, eu vou levar para aquela pessoa lá que eu sei da real necessidade dela. Então tudo vem de um discernimento, sabedoria. Quem te dá olhos para enxergar isso? Só Deus. Porque às vezes a gente está contribuindo, né, para alguém que realmente está quebrando princípios. Aquele momento às vezes de crise financeira na vida de uma pessoa é uma hora de Deus na vida daquela pessoa. É uma maneira de Deus tratar com aquela pessoa, de fazer com que ela se quebrante. E muitas vezes a gente está adiando, porque a gente coloca a mão precipitadamente, né? A gente às vezes auxilia de maneira incorreta,
né? E não está entendendo, não está discernindo a situação. É uma real necessidade. Então, é seguro colocar nas mãos dos diáconos da igreja para administrar? Digo para vocês, sem medo de errar, sim. Quem escolheu os diáconos aqui? Eles são perfeitos e nunca erram? Não. Mas Deus deu dom para eles. Deus deu dom administrativo, deu dom de tesouraria para eles. Eles são os homens que Deus levantou, eu confio neles. Então eu sei que eles vão investir no caminho correto. De vez em quando eu posso sugerir alguma coisa, irmãos, que tal investir aqui ou ali? Ok, você pode dar sugestão, não é? Agora, existe esse problema aí. Para você colocar, veja bem, foi Deus que te deu dinheiro, né? Então você tem que usar com todo o temor, com toda a sabedoria, como a irmã Línia também. Ela precisa fazer com sabedoria, não é? Discernindo para quem eu vou dar, qual a situação daquela família, né? Agora, é verdade. Vai que o cara lá, ele é um cara que está desempregado porque ele entrou por um caminho de quebra de princípios e tal. Mas mesmo assim ele está passando fome, eu não vou deixar de dar o pão para ele. Eu acho que a gente tem que, pelo menos na parte de sobrevivência imediata, eu preciso atender. Por mais que ele esteja até em pecado, mas eu preciso colocar o coração na miséria daquela pessoa, né? Então tudo isso é, mais uma vez, questão de relacionamento com Deus, questão de discernir cada caso, né? E um caminho seguro bateu o sino lá, é colocar na administração da igreja, nas mãos do tesoureiro, tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado pela aula de hoje, que o Senhor nos abençoe também para a glória do Teu nome nessa área financeira, em nome de Jesus, amém.